Olá, hoje são 21 de setembro, 18 horas. Chegou a hora do nosso vídeo das 18 horas, que faz uma reflexão sobre os acontecimentos das horas anteriores, né? Então, vamos ver aqui o discurso do presidente Bolsonaro na ONU. E a história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Foi uma das frases de efeito que ele disse durante o pronunciamento. Então, meus amigos, a gente sabe que ele fez um discurso assim, dentro dos protocolos da diplomacia do Itamaraty, um discurso contido, velado, medindo palavras, e dentro do protocolo mesmo, porque era dirigido aos chefes de estados, mas ele foi cirúrgico no que ele disse. Ele deve ser interpretado, esse discurso dele, nas entrelinhas, pois ele não falou nos nossos piores problemas que nós estamos enfrentando aqui internamente no Brasil, como o STF, rasgando a Constituição, os presos políticos, a censura nas redes sociais, as perseguições dos seus apoiadores, perseguições das pessoas de direita, dos conservadores, e principalmente o desrespeito da Constituição e das leis, enfim, e o Congresso Nacional, que é sabotador, que é omisso, que não toma nenhuma providência, não coopera, não ajuda o povo, o Congresso está com as costas voltadas para o povo, principalmente o Senado, e a oposição que gera graves problemas, que através dos governadores unidos contra o presidente, contra o governo federal, prefeitos. Essa CPI, por exemplo, ele nem falou na CPI, que criaram só para empichar o presidente, com mentiras, com construção de narrativas que não levam a nada. Mas isso aí serviu, pessoal, para dar um recado ao mundo, o recado mais importante que ele deu ao mundo através da ONU. Então é o que nós estamos vendo aí. Logo na introdução, o presidente disse que vinha mostrar o Brasil diferente daquilo que é publicado nos jornais e visto nas televisões mundo afora, né? E ele disse que o país mudou e que estamos há 2 anos e 8 meses sem casos concretos de corrupção. Então, vou abrir aspas para o presidente, tudo aqui é sobre aspas, eu vou comentar 10 pontos principais do discurso dele, que eu acho que de extrema relevância para nós brasileiros patriotas. Então ele diz, abre aspas, o Brasil tem um presidente que acredita em Deus. Aí o pessoal já fica chocado, ninguém gosta que fale em Deus. Respeita a Constituição e seus militares. Já ficam chocados à esquerda. Valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. E aí ele vai adiante. Isso é muito. É uma sólida base. Falou da família, né? Se levarmos em conta que estávamos à beira do abismo, à beira do socialismo. Ele quis dizer à beira de um abismo, que o socialismo é um abismo, é um caos, é o fim do mundo. E nós estivemos bem pertinho do socialismo, só faltou mudar a Constituição. Depois, mais adiante, ele diz, a nossa agricultura de baixo carbono alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo todo, utilizando apenas 8% do território nacional. É verdade, a área agricultável do país é bem pequenininha se formos considerar o tamanho da monstruosidade continental que é o Brasil. Lembrou que na região Amazônia, que são compostas de 7 estados, né, a região da Amazônia Legal, e ali possui uma área equivalente a toda a Europa Ocidental. E disse mais que a floresta está preservada, que nós temos a melhor legislação ambiental do planeta e explicou direitinho. Ao contrário do que a dona, aquela pirralha que veio discursar no Congresso, fala mal do presidente, fala mal da floresta. Desde quando nós temos a petulância de deixar uma pessoa dessa invadir a nossa soberania para falar bobagem aqui, uma pirralha que não tem cultura nenhuma. Mas isso é coisa de esquerdista, é coisa de um presidente do Congresso totalmente irresponsável. Aí outra coisa que ele disse, ele tocou assim de leve nos direitos humanos, dizendo, aspas, ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e Formas Corretas de Intolerância. Disse que temos a família tradicional como fundamento da civilização. Família tradicional, vejam bem, é isso que o STF não quer. A liberdade do ser humano só se completa com a liberdade do culto, que seria a liberdade religiosa, e a liberdade de expressão. Isso ele disse em bom tom, fecha aspas. Disse mais ainda, disse que o Brasil acolheu 400 mil venezuelanos que foram deslocados
devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. Teria dito mais, deveria ter dito que eles fugiram não só em razão da fome, mas das perseguições políticas dos comunistas, do narco-estado lá, que fazem com o cidadão humilde, lá, o cidadão pobre, um escravo. Ou então eles matam o cara e tomam tudo que ele tem. Então, essa seria a colocação correta, mas eu acho que um bom entendedor entende. Depois ele falou que, ao falar dos 20 anos dos atentados terroristas lá em Nova York, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, ele disse, abre aspas, reitero o nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas, fecha aspas. Isso é importante. Depois ele falou sobre a pandemia, que esse foi um ponto importantíssimo, que ele disse que a pandemia pegou todos de surpresa em 2020 e lamentou as mortes que ocorreram no Brasil e no mundo em decorrência disso. Mas acrescentou, aspas, sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E as medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. Você pode ver, você vai no supermercado, já vê que os produtos, à medida que foram aumentando a demanda e a oferta diminuiu, os preços também subiram. Porque como tudo fechou, tudo parou, muitas fábricas pararam, fábrica de enlatado, de laticínios, as fábricas fecharam, pararam. Agora, quando voltaram a funcionar aos poucos, os produtos subiram de preço, evidentemente. Isso é a lei da oferta e da procura. Qualquer imbecil é capaz de raciocinar desse jeito. Por isso que nós estamos nessa situação. Mas o mercado, ele automaticamente, ele vai se estabilizando aos poucos, né? E ele disse mais, abre aspas, apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou qualquer obrigação relacionada à vacina. Então, esse negócio de querer obrigar as pessoas a se vacinar, isso não tem idiotice maior, não pode acontecer isso. É que o mundo todo, o pessoal está com uma psicose, está com uma neurose e quer porque quer passaporte, quer se vacinar. Quem quiser se vacinar, deve se vacinar, tudo bem. Quem não quiser, não se vacina, problema de cada um. O Estado não pode obrigar as pessoas a fazer as coisas, senão em virtude de lei. Então, o Congresso que faça uma lei obrigando todo mundo. Então, ele disse que a história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Isso é uma verdade. O tempo vai ser o melhor juiz. A Argentina já está pagando isso. Lá nós já estamos vendo que a história e a ciência vão saber dizer que eles erraram no lockdown, que eles fizeram absurdos com a população e vão pagar muito caro. É desemprego, é fome, é morte, é tudo. E as pessoas lá desesperadas, e aí eles vão ter que, para manter as pessoas segregadas, vão ter que usar da violência, usar a polícia e etc. E a situação não melhora. Por fim, né, ele disse, isso aqui é a parte mais importante que eu gostaria de ressaltar. Mais importante, tendo em vista as pessoas presas políticas que nós temos e todo esse problema que nós estamos enfrentando no país, que é seríssimo. Por fim, ele disse, abre aspas, no último 7 de setembro, a data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas na maior manifestação da nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e do apoio ao nosso governo. Foi o que ele encerrou o seu discurso depois. Foi muito importante, teve aspectos que o mundo inteiro está enganado. No mundo inteiro, essas pessoas presas, eles pensam que é problema, que é o Bolsonaro, que é o ditador. Pessoal, o Bolsonaro não é o ditador. O ditador é o STF, é o Congresso, é as CPIs, é a esquerda, é a OAB, é todas aquelas ONGs que estão na volta, pressionando, e a esquerda querendo voltar ao poder. Todos aqueles bandidos da Lava Jato que estão soltos e estão conspirando para voltar ao poder. É a esquerda, são os comunistas. Não é o presidente que é ditador. O presidente é um homem que é a nossa única e última barreira. Se tirarem o Bolsonaro, nós vamos ficar mil vezes pior que a Venezuela, porque nós somos um país muito grande, um país com desigualdades enormes, um país continental. Se implantarem uma ditadura aqui, vai ser a polícia fascista batendo nos trabalhadores, as pessoas vão usar as forças armadas para oprimir o povo, como acontece em todas as ditaduras de esquerda do mundo.
porque eles querem implantar aqui uma ditadura do proletariado. Nunca conseguiram, mas eles estão tentando. Mas graças a esse povo maravilhoso, de verde e amarelo, que foi às ruas no dia 7 de setembro, isso se torna impossível. Esse pessoal já deve estar cortando o sinal de Wi-Fi. Eles sabem que com o povo brasileiro não se brinca. O povo, quando tiver que reagir, vai reagir. Nem que seja com pau e pedra. Mas nós não vamos deixar esses comunistas tomar conta do nosso Brasil. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Se inscreva no meu canal. Esse canal precisa espalhar essas notícias. Todos os dias, às 18 horas, vocês vão ter algum comentário. É muito importante, né? Me ajudem, se inscrevam nesse canal. É só clicar ali, não custa nada, né? E vocês vão ter bastante matéria depois para fazer uma boa reflexão.